Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 25, leitura familiar, Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Nesses dias havia fome na terra, depois daquela que houve nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. Permaneça nessa terra e estarei com você e o abençoarei, porque darei todas essas terras para você e sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. Darei todas essas terras aos seus descendentes, e por meio deles abençoarei todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. E os homens daquele lugar perguntaram sobre sua mulher Rebeca. E ele respondeu: É minha irmã, porque tinha medo de dizer que era sua mulher, pois ele temia que os homens daquele lugar o matassem por Rebeca, porque ela era muito bonita. Assim como ele ficou ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque fazia carinho em Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Vejo que na verdade ela é sua mulher. Por que me disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Eu disse isso para não morrer por causa dela. E Abimeleque disse: Não deveria ter feito isso. Facilmente alguém desse povo poderia ter relações com a sua mulher e recairia um pecado sobre nós. E Abimeleque disse a todo o povo: Quem tocar nesse homem ou em sua mulher morrerá. E Isaque semeou naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isaque prosperou, enriqueceu e se tornou muito poderoso. Ele possuía ovelhas, vacas e muitos servos. Por isso, os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai Abraão antes tinha cavado, os filisteus aterraram. Abimeleque disse a Isaque: Saia deste lugar, porque se tornou mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e foi morar no vale de Gerar. E Isaque desaterrou novamente os poços de água que os servos de seu pai Abraão haviam cavado e os filisteus aterrado depois da sua morte. E Isaque deu os mesmos nomes que seu pai tinha dado aos poços. Os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam uma nascente. E os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso deram o nome à nascente de Ezeque, porque discutiram pela nascente. Então cavaram outro poço e também brigaram por ele. Por isso deram o nome ao poço de Sitna. Isaque foi para outro lugar e seus servos cavaram outro poço. E não houve mais brigas. Por isso ele lhe deu o nome de Reobote e disse: Porque agora o Senhor nos livrou e prosperaremos nesta terra. Depois foi para Berseba, e o Senhor apareceu para ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. O abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. E seus servos cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Auzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do seu exército. E Isaque perguntou: Por que vieram me visitar, depois de me aborrecerem e me expulsarem do meio de vocês? E eles responderam: Percebemos que o Senhor está com você. Por isso agora, em juramento, queremos fazer uma aliança, para não nos fazer mal, porque nós não tocamos em você, e fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Agora você é o bendito do Senhor. Então Isaque fez um banquete e todos comeram e beberam. E se levantaram de madrugada e juraram um ao outro:
Depois se despediram de Isaque em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque lhe disseram que encontraram água no poço que tinham cavado. Isaque deu ao poço o nome Seba. Por isso, o nome daquela cidade é Berseba até hoje. As mulheres de Esaú. Esaú tinha 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, Eteu, e com Basemate, filha de Elon, Eteu. E as duas mulheres foram um desgosto para Isaque e Rebeca. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, pegando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lamparinas. E o noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo." Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam, dizendo: "Não, para que não falte para nós nem para vocês. Vão aos que vendem e comprem para vocês." E saindo elas para comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." E o noivo, respondendo, disse: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá." A parábola dos talentos. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e partiu para longe. E, tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que tinha recebido 1, foi e cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois o senhor daqueles servos veio e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos, e lhe trouxe outros 5 talentos, dizendo: "Senhor, entregou-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles." E o seu senhor lhe disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito o colocarei. Entre e participe da alegria do seu senhor." E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: "Senhor, entregou-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos." O seu senhor disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre muito o colocarei. Entre e participe da alegria do seu senhor." Mas, chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: "Senhor, eu sabia que é um homem severo, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Por isso fiquei com medo e escondi na terra o seu talento. Aqui está o que é seu." Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: "Servo mau e negligente, você sabia que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse o meu dinheiro com os juros. Tirem o talento dele e deem ao que tem os 10 talentos. Porque a quem tem, mais será dado e terá em abundância, mas de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes." O juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Venham,
benditos de meu Pai. Recebam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Era estrangeiro, e vocês me hospedaram. Estava nu, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês me visitaram. Estive preso, e vocês foram me ver. Então os justos lhe perguntarão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que quando o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deram de comer, tive sede, e não me deram de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaram, estando nu, não me vestiram, enfermo e na prisão, não me visitaram. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então o rei lhes responderá, dizendo: Em verdade lhes digo que, quando deixaram de fazer a um desses pequeninos, não o fizeram a mim. E esses irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 25 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.